Harmonização facial. O que essas seringas mágicas podem fazer pelo seu rosto? Existem pontos específicos chamados MD Codes ou códigos médicos que eles servem para repor os volumes perdidos ao longo da vida e também para vetorizar a face. Então, quando eu falo vetorizar, é aquele movimento que a gente adora fazer na frente do espelho de elevar o rosto para cima, né? Afinal de contas, a partir aí dos 28, 29, 30 anos, a gente começa a ter perda, tanto de osso como de músculos e também de gordura, por conta da perda de colágeno, da diminuição da produção dessa proteína, e por isso alguns tratamentos dermatológicos podem fazer com que você consiga manter-se jovem por mais tempo. E o mais importante, claro, de maneira natural e personalizada, né? Porque afinal de contas, muitas pessoas têm certo receio de aderir ao uso das seringuinhas mágicas por conta dos exageros, né? E óbvio que isso nós aqui do Instituto Médico Doutora Luciane Braviúmina somos contra, né? Agora, vamos lá. O principal lugar que começa a perder volume ao longo da vida, aos seus 30, 32, 34, é a região malar medial. É essa partezinha da bochecha que fica mais próxima da pupila, enfim. Esse malar medial é um dos principais pontos que a gente repõe volume para conseguir então colocar o rostinho para cima. Isso já vai dar luminosidade para a pele, porque é justamente onde principalmente as mulheres que usam iluminador passam iluminador, né? Então a gente consegue iluminar a face e consegue já de alguma maneira apagar o bigode chinês, né? Ou sulco nasogeniano, como você preferir chamar, né? Além disso, outros pontos são muito legais, como por exemplo, um pontinho bem aqui do ladinho que a gente chama de top model look, porque ele dá esse aspecto de rosto mais magro, de rosto, digamos assim, mais elevado, de jovialidade, né? E obviamente também melhora a luminosidade. Outras pessoas têm um problema na região mandibular, às vezes tem um queixo mais para dentro, uma mandíbula menor, tanto homens quanto mulheres, e a gente reforçando a linha da mandíbula, nós conseguimos melhorar o contorno facial, ou seja, eu consigo determinar melhor aonde finaliza o rosto e inicia-se o pescoço. Sendo assim, se você tiver um pouquinho de papada também, que às vezes pode te incomodar na foto, né, a gente consegue escondê-la pela melhora da região mandibular. Obviamente, né, bioestimuladores de colágeno, lasers também podem fazer a contração da pele na área do pescoço ou utilizando os resultados do tratamento, né? O que a gente precisa dizer hoje é que, mesmo a gente falando que a reposição de volumes tem que ser de maneira natural, de maneira gradativa, para que ninguém assuste, afinal de contas, recentemente saiu na mídia muitas pessoas que se arrependeram de harmonizar a face, mas se arrependeram pelos exageros. A gente consegue começar uma harmonização facial com 4 seringas. Então, 4 seringas de 1 ml. Gente, a seringa não é grande, 1 ml não é muito, e normalmente, para pessoas que têm pouca perda de volume, nós usamos uma seringa em cada região malar, uma seringa em cada região mandibular, e ainda, se a gente precisar fazer dorso nasal, a gente usa mais uma seringa. Se a gente precisar fazer lábio, a gente usa 1, 2, 3 seringas. Se precisar fazer canto de boca, também pode ter uso de mais seringas. Então, é claro que a gente tenta fazer aqui no Instituto Médico Doutora Luciane Braviúmina, como eu já disse para vocês, de uma forma que o paciente ele faça 4 seringas, ele vai para casa, ele encontra os seus familiares, se olha no espelho, se for mulher vai passar aquela maquiagem, ver como é que tá o rostinho depois da harmonização, e eventualmente a gente vai marcando novas sessões para novas reposições de volume ao longo dos dias pós a harmonização facial. Luciane, quanto dura uma harmonização facial? Então existem vários tipos de ácido hialurônico. Existem os mais densos, que podem chegar a durar 24 meses, e existem os mais leves, que podem durar 6
8, 10 meses. Então tudo depende da marca, da densidade, e isso a gente define durante a consulta médica que é feita previamente ao procedimento. Então, muitas pessoas às vezes têm aquela ansiedade, eu quero já injetar. Não, a gente precisa conversar com o paciente, ver se realmente a harmonização facial é o tratamento ideal para essa pele, se essa pessoa precisa de preenchedor, que são essas seringas de gel, ou se o paciente precisa eventualmente de toxina botulínica, que é outro procedimento. Existem os lasers também que conseguem volumizar a derme, tratar a superfície da pele, clarear a mancha, contrair poros. Então, às vezes a gente precisa associar tratamentos, ou não é a harmonização facial injetável com ácido hialurônico que é o seu tratamento ideal, às vezes são outros. Então a consulta médica é um momento muito importante, muito gostoso, que a gente encontra o paciente, estabelece aquela relação inicial e a partir daí a mágica vai acontecendo. A gente estipula os melhores tratamentos para cada tipo de queixa, para cada tipo de paciente e consegue então melhorar a autoestima dos nossos pacientes, que graças a Deus a gente tem é muito gostoso trabalhar com isso, porque a hora que a gente termina uma harmonização ou um outro tratamento dermatológico, que o paciente se olha no espelho e dá aquele sorriso, aí o nosso coração fica muito feliz e cheio de alegria. Essa é a minha dica de hoje. Um beijo e até mais!